Dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Instituída pelas Nações Unidas, a data foi, desde 2016, chamando a atenção para a existência das violações dos direitos dos idosos e também como denunciá-las, mas principalmente como combatê-las. Para conversar sobre essa defesa dos direitos do idoso, nós recebemos o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Defesa de Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência, Alenilton Santos. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fabiola. Obrigado a todos. Hoje nós temos cerca de 31 milhões de idosos no Brasil. Você me trouxe um outro dado sobre o Estado, 1 milhão de 7 milhões. Então, quais são os desafios hoje dessa população que está envelhecendo? Muitos são os desafios, né? Mas quando nós pensamos em envelhecimento, nós temos que tratar o envelhecimento como um direito fundamental, um envelhecimento saudável. E falar sobre envelhecimento como direito fundamental é pensar em todos os direitos assegurados às pessoas idosas. O direito à moradia, o direito à previdência, o direito ao lazer. Então, quando você pensa sobre esse aspecto, você vê que hoje a sociedade brasileira não está preparada para viver essa realidade. Foi feito um levantamento em 2070, há uma previsão de que mais de 30% da população brasileira será de pessoas idosas. Você pensa, por exemplo, na realidade da Europa, em que eles tiveram aí 40, 50 anos para lidar com esse envelhecimento da população. E no Brasil, devido à posição da nossa pirâmide demográfica e a maneira como o envelhecimento da população se deu, nós estamos aí tendo que lidar com o mesmo desafio em muito menos tempo, em coisa de 20, 30, 40 anos. Então, hoje, quando nós falamos de envelhecimento como direito fundamental, nós pensamos nas dificuldades que a Previdência Social vai enfrentar no futuro devido a essa inversão da pirâmide demográfica, ao desafio que é hoje assegurar o respeito aos direitos fundamentais das pessoas idosas e combater todas as formas de preconceito relacionado à velhofobia, combater o idadismo, o etarismo, o ageísmo, pensar em políticas públicas voltadas para as pessoas idosas, espaços voltados para as pessoas idosas, porque é pensar a vida como ela tem que ser. Será que nós temos esses direitos assegurados? Os espaços públicos, a própria consciência da população. Então, tudo hoje mostra, sobre todos esses aspectos, que ainda não somos uma população preparada para essa realidade e esses desafios estão aí diante de nós. Imaginando também essa questão desse idoso que está dentro de um núcleo familiar, que muitas vezes tem os seus direitos, violentados, mas ele se sente inibido de realizar uma denúncia. Qual é o aconselhamento para alguém numa situação como essa? Recentemente houve a abertura de um posto da ouvidoria do Ministério Público em um dos centros de referência especializado, que é o CREASP, lá na Coab. E uma das coisas que nós temos conversado muito com a ouvidoria geral do Ministério Público, nossa ouvidora geral, doutora Sandra, é exatamente isso, é facilitar canais de comunicação para a sociedade, para o idoso ou a idosa, para que essas denúncias cheguem até os órgãos de proteção, que nós poderíamos aqui mencionar, as promotorias de justiça, e onde é especializada as promotorias da pessoa idosa, nós temos as polícias civil, militar, nós temos a defensoria pública, temos também como uma parte importante da rede de proteção os conselhos municipais de direitos das pessoas idosas. Os conselheiros, eles podem receber essas denúncias. A ouvidoria da Secretaria Estadual de Direitos Humanos também é um dos canais de comunicação em que essas denúncias podem ser trazidas até o poder público. E como você disse, a grande questão aí é que muitas pessoas ainda não enxergam essas práticas que nós mencionamos aqui ao longo da nossa conversa como uma forma de violência. Eles ainda não pensam nisso como uma forma de violência e muitas vezes imputam
a pessoa idosa a responsabilidade, por exemplo, de um filho vir a ser preso ou afastado do seu lar, o que na verdade permeia também aquilo que nós falamos do preconceito, né? Então, preconceito faz com que as pessoas idosas se sintam mal em denunciar. Por quê? Porque eles acabam sendo taxados pela própria família como responsáveis pelo sofrimento dos agressores. Quer dizer, na condição de vítimas, ainda são tratados como se eles estivessem sendo os responsáveis. E não é isso que acontece. Por isso é muito importante que não só o idoso ou a idosa, mas também a própria sociedade. Hoje, falando sobre um aspecto no que diz respeito a denúncias, nós tivemos um levantamento de um estudo, foi feito aqui por um professor da Universidade Federal do Maranhão, números de violência contra pessoas idosas na região metropolitana, São Luís e demais municípios. E o tipo de violência mais comum são a negligência e os maus tratos. Então, os familiares muitas vezes não veem isso como uma forma de violência, e a pessoa idosa, ela também não se vê muitas vezes como vítima de uma agressão, ou resolve simplesmente relevar essas condições de abandono, negligência e maus tratos. Então é muito importante que a sociedade observe e colabore, contribua com o poder público, contribua com o Ministério Público, e faça realmente essas denúncias e traga até nós o conhecimento delas. Então o cidadão, ele pode com segurança realizar uma denúncia e ter, por exemplo, a sua identidade resguardada? Como é que funciona? Sim, inclusive nós temos aqui o canal da Ouvidoria Geral do Ministério Público. Não é necessário que a pessoa ela se identifique, a identidade dela será preservada. Nós também temos o Disque 180, que pode ser utilizado para se fazer esse tipo de denúncia, e tudo sendo feito de uma maneira a preservar a identidade e resguardar a pessoa. Então, sendo assim bem direto, é possível que a sociedade denuncie sem se comprometer. Então, porque o que nós queremos é a informação, e uma vez que ela chegue, por exemplo, ao Ministério Público, todos esses fatos serão devidamente investigados e apurados. Quando a gente fala de violência ao idoso, é diferente o interior do estado e a capital? Ou os casos são similares? Como é que, dentro da sua experiência, você vê esses casos de violência? Bom, essa é uma pergunta muito importante, porque quando nós falamos de violência, ela tem raízes na cultura. Então, considerando a nossa realidade enquanto Estado do Maranhão, enquanto região Nordeste, enquanto Brasil, sim, a violência ela sempre se apresenta com certas constantes. Como eu mencionei ainda há pouco, é muito comum, por exemplo, no Maranhão, que é um estado de 7 milhões de habitantes e que 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de habitantes são pessoas idosas, e é um estado que infelizmente ainda carrega números tristes com relação, por exemplo, ao IDH. É muito comum nós vermos familiares ou outras pessoas se apropriando dos benefícios das pessoas idosas, da aposentadoria, e não revertendo isso em prol dele na compra de medicação ou no pagamento de um cuidador, uma cuidadora para auxiliar. Então, a violência patrimonial é uma constante. Como eu mencionei ainda há pouco, nesse levantamento que foi feito na região metropolitana, que é a realidade do interior, negligência, maus tratos, abandono, é muito comum na rotina das promotorias, e esses são casos extremamente complexos e dramáticos, lidar com a situação de idosos que foram abandonados. E como eles não têm mais autonomia por questões de saúde, de levarem a vida sem o auxílio de alguém, precisam ser institucionalizados, precisam ser encaminhados para um abrigo. O Ministério Público ele integra a fiscalização dessas instituições. Como é que tem acontecido esse trabalho? O encaminhamento a uma ILPI é uma medida excepcionalíssima, porque você retira o idoso, a idosa, do contexto familiar, comunitário dele. Não deixa de ser uma forma de violência, mas que se lança a mão dessa medida excepcionalíssima, extrema, conforme previsto no próprio Estatuto da Pessoa Idosa, naquelas situações em que simplesmente não há ninguém que possa acolher ou cuidar desse idoso ou dessa idosa. Então ele é encaminhado para uma instituição. Infelizmente, o abrigamento institucional, o envio
envio a uma ILPI ainda é tratado por muitos familiares como a solução do problema. Nós temos um idoso, uma idosa. Ele está dando problema, pois vamos mandar ele para um asilo, na cabeça deles, né? Vamos tirar o problema daqui, vamos colocar o problema, e aí a partir desse momento o problema já não é mais nosso. O asilamento quase como uma punição pelo comportamento. E isso reflete tudo que nós estamos conversando sobre a questão do preconceito. Não há nenhum empenho em cuidar dessas pessoas. Então, jogar em uma instituição, pôr em uma instituição, para eles, é a solução do problema. Porque eles não querem nenhum comprometimento, eles não querem nada com relação a isso. Então, nós precisamos, exatamente diante dessa realidade, e porque o próprio diretor da única ILPI aqui pública relatar que às vezes a fila de espera, nós precisamos pensar em alternativa quanto o Ministério Público, de manter esse idoso e idosa no município, no lugar em que ele viveu e que ele tem raízes, e a partir disso aí construir soluções. Então nós vamos estar com esse seminário, vamos nesse dia aproveitar o espaço inclusive para divulgar isso, lançar uma cartilha sobre acolhimento institucional, sobre abrigamento, uma cartilha nossa, do nosso Ministério Público do Estado do Maranhão, em parceria com a Rede Nacional de Direitos da Pessoa Idosa aqui no Maranhão, e vamos também lançar um painel com os dados e a estatística de todas as ILPIs do Estado do Maranhão. Precisamos ter esse retrato. Então, há essa preocupação hoje do Ministério Público em não apenas fiscalizar as ILPIs, os colegas promotores estão aí atuando e fazendo esse trabalho, como há a preocupação do Ministério Público em construir alternativas que possam melhor resguardar sempre o direito das pessoas idosas. O Ministério Público Promotor hoje fiscaliza as ILPIs e a gente sabe da quase superlotação dessas instituições no município. Uma outra questão trata do acolhimento familiar ou de uma outra forma de acolher esse idoso. Como é que isso funciona? Bom, nós já verificamos que o acolhimento institucional ela é uma alternativa cara. Muitos municípios não têm interesse em ter uma ILPI. Por qual motivo? Porque é mais fácil retirar de lá e jogar para um outro município esse idoso ou idosa, e a responsabilidade passa a ser de quem acolhe esse idoso ou idosa. Então, com base nisso e pensando no resguardo dos direitos fundamentais das pessoas idosas, nós temos trabalhado nessa linha, buscando alternativas. E uma delas é debater e trabalhar com o acolhimento familiar, né? Pensar em um programa, em um serviço a ser disponibilizado pelo município, em que haja pessoas devidamente cadastradas, preparadas, treinadas pelo município, que possam, nas situações de necessidade, urgência, acolher esse idoso ou idosa, mantendo ele na comunidade que ele viveu, na cidade que ele viveu, no município que ele tem a história dele, e evitando essa colocação em uma instituição, esse abrigamento, ou até mesmo a retirada do município de origem e encaminhamento, por exemplo, para cá, para São Luís, que é uma realidade distante deles. Então, hoje o Ministério Público tem essa preocupação, né? Primeiro, de nós não termos vagas suficientes para acolhimento institucional. Pensa, por exemplo, que um estado como o Espírito Santo, que é um estado territorialmente muito menor do que o estado do Maranhão, hoje conta com aproximadamente 82 ILPIs, dentre públicas e privadas. Agora imagina que hoje, na realidade do estado do Maranhão, um estado com a extensão que nós temos apenas 22 ILPIs, dessas 22 apenas são públicas, uma mantida pelo município de São Luís, que é o Lar Calabriano, e uma mantida pelo estado do Maranhão, que é o Solar do Outono. Então nós precisamos pensar em alternativas, e os colegas promotores aí na linha de frente, eles veem o que é a dificuldade para conseguir muitas vezes uma vaga na ILPI para acolher esse idoso ou idosa, e são casos os mais dramáticos possíveis, porque envolvem abandono, negligência, uma situação de total vulnerabilidade e risco para esse idoso ou idosa. E diante de um quadro como esse, precisamos trabalhar sim a questão da criação de novas ILPIs. Essa tem que ser uma linha de trabalho, a fiscalização do trabalho delas, mas nós precisamos também construir alternativas, e o acolhimento familiar, de fato, hoje é uma das melhores alternativas que nós temos. Na sua opinião, promotor, o 15 de junho, quais são as orientações para a sociedade de fato, né? Como é que a gente combate essa violência contra o idoso? Precisamos dialogar, precisamos ser uma sociedade que dialogue,
Não podemos mais continuar sendo a sociedade que estigmatiza, a sociedade que isola. Precisa ser a sociedade que dialoga. E precisa ser uma sociedade consciente que estamos caminhando para essa realidade, como você falou. Hoje, idosos no Maranhão, 1,7 milhões, 1/7. A nível de Brasil, até o ano de 2070, seremos mais de 1/3 de idosos. Então, enfrentar a violência contra a pessoa idosa não é algo que diga respeito somente aos idosos, é algo que diz respeito à sociedade, porque nós estamos caminhando para lá, enquanto sociedade. Preservar os direitos fundamentais das pessoas idosas hoje é assegurar um futuro digno e de respeito a toda a sociedade. Então, o 15 de junho precisa ser essa data que chame a atenção para esse diálogo, para esse enfrentamento. E a melhor maneira de nós enfrentarmos essa violência é educando e conscientizando as novas gerações para que o respeito não seja a exceção, mas o respeito seja de fato a regra em todas as relações na sociedade brasileira e principalmente no trato e no cuidado com as pessoas idosas. Promotor, eu agradeço a sua presença aqui no MP Contexto. Espero que a gente retorne para falar de boas notícias em relação a esses direitos. Muito obrigado.